Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sei que a qualidade do vídeo tá ruim, mas vamos lá, né? Sobre o vídeo de hoje vai ser sobre as características de Deus. Eu sou o Vini e esse vídeo é sobre as características de Deus. E é mais um vídeo explicando a Bíblia. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20. Esse daí, muita gente já ouviu sermões e tudo, mas é muito importante sobre essas características de Deus. Olha aqui, ó. O juízo final. E viu um grande trono branco, e cujo estava sentado sobre ele, de cuja presença, olha, veja só, de cuja presença que fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, no contexto do juízo final, esse vídeo não é especificamente sobre o juízo final, mas o contexto de que vai ser o juízo final é mais ou menos esse. Tem um trono branco, e nesse trono branco, Deus vai julgar esses mortos, que sim, são mortos. E aí, o que ele vai fazer com esses mortos? Ele vai jogar no inferno. Inferno, né? Só que essa presença não vai ser um juízo na terra. Não vai ser um juízo no céu. Vai ser um juízo entre os dois. No universo? Não sabe, não sabe. Só nesse dia saberemos. Só nesse dia. Que está chegando. A presença fugiu do céu e da terra, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, o livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui é a característica, uma das características muito importantes de Deus é a justiça dele. O que ele faz? Ele joga o pecador. Na verdade, todo mundo somos pecadores. Mas quem crê e faz as leis de Deus é considerado justo. Isso não quer dizer que não peca. Continua em estado de pecador, mas ele é considerado como justo. Como assim? Ele é pecador. Somos filhos de Adão e Eva da Bíblia. Abre aí em Gênesis só pra você ter uma ideia. Olha, veja só que tá em Gênesis. Como Deus criou a mulher. Só pra você ter uma exemplo. Que nós todos somos filhos de Eva. Olha aqui, ó. E disse o Senhor, não é bom que o homem seja só. Fale uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor, Deus formado da terra, e todo animal do campo, e toda ave dos céus, e trouxe Adão para esta ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nomes até todo gado, entre as aves do céu e todo animal, não, pessoal, todo animal com campo, para que o homem não seja achado, achava adjutora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair o homem num sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e todo tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou mulher e trouxe Adão. É uma pergunta que muitas pessoas se fazem é que se Adão tirou um pedaço da costela de Eva, não, se os homens têm que tirar
um pedaço da costela de Eva. E a pergunta que eu tô fazendo, se Adão retirou, né? Deus retirou a costela. Agora na ordem certa, né? Se Adão foi tirado uma costela dela e foi dado para Eva, e isso foi real, não foi um exemplo, não foi uma parábola. Sim, é um exemplo. Tá mostrando aqui isso que aconteceu de Deus tirar uma costela do homem da mulher. Isso realmente aconteceu. Aí surgiu outra pergunta. Então, os homens têm 11 e a mulher tem 1? Não. Os homens têm 12 costelas de cada lado e as mulheres têm 12. E muitas pessoas também fazem essa pergunta. Quando tem que casar, Você vai. Você vai ter que tirar uma costela? Não. Não tem que tirar costela nenhuma, não, tá, gente? É uma pergunta muito simples aqui que muita gente fez. E aí a costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe Adão. E disse Adão: essa agora dos os ossos, os ossos dos meus ossos e a carne da minha carne. Essa é chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e se apegará à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, né? Que aí é a consequência do pecado também que teve. Mas vemos aqui que uma característica de Deus é a justiça dele. Ele vai jogar os pecadores no inferno, né? E isso mostra a justiça de Deus com qualquer coisa. Com o pecador, né? Com qualquer coisa que tenha consciência de seus atos. O pecador, né? Que não se converteu, que não é justo perante a Deus. Esse será condenado ao inferno e será condenado e sofrerá a ira de Deus. E esse é o atributo do juízo de Deus. Abra também agora no capítulo do lado daquele que eu tinha lido. Gênesis 3. O que eu tinha lido era Gênesis 2. Como Deus criou a mulher. E agora vai para Gênesis 3. A tentação de Eva e a queda do homem. Olha o que aconteceu. Ó. Veja só. Então disse Adão à mulher. Pera. Olha aqui, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos e árvore desejável para entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, pera. E coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E aí ouviu a voz do Senhor, né? Isso mostra, né, que eles fizeram pecado, mostra também que Deus, ele é misericordioso. Porque Deus ele não é só justo, mas ele deu a oportunidade de Eva escolher se ela ia obedecer os mandamentos, o único mandamento que ele tinha mandado na hora, ou se ela ia obedecer à vontade dela. Isso mostra a misericordidade dele, né? Senão ele não tinha nem querer saber, ele não ia nem deixar a Eva pecar. Se ele criasse a Eva em um cenário hipotético, ele não ia nem ter o livre-arbítrio. Isso mostra a justiça e a misericordidade de Deus. Mas Deus é misericordioso. Mas não quer dizer que ele deixa passar, porque ele é santo, né? E olha, veja só. Então disse o Senhor: eis que o homem com de nós, sabendo do bem e do mal, ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também a árvore
da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Mostra a justiça de Deus, né? E isso também mostra a santidade de Deus. Se Deus fosse pecador igual nós, simplesmente ele, de certa forma, deixaria o pecado passar. Ou seja, Eva e Adão ia ficar impune do pecado deles e podia pecar de qualquer maneira. E eles não iam tomar punição. Isso mostra a santidade de Deus e a justiça. Agora, a misericórdia de Deus com eles mostra que Deus ele segurou a ira dele, ou seja, ele jogou fora, mas ele não destruiu Eva, ele não fez, não. Ele ainda deu a oportunidade de eles seguirem os mandamentos dele. Também tem outro exemplo, muito perto desse também. Também um capítulo mais ou menos a mais desse que eu li da queda do homem. Capítulo 4. O nascimento de Caim e Abel. E aí depois, o primeiro homicídio falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantaram Caim contra o seu irmão, e Abel o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está o Abel teu irmão? E ele disse: não sei, não sou guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz e sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão e o sangue do teu irmão. Isso mostra aqui que Deus também é justo, né? Ele fez uma grandiosa justiça, né? Com um dos irmãos que matou o outro. Por quê? Um foi lá e ofereceu as piores frutas que ele tinha. O outro pegou o melhor bezerro que ele tinha. Um era agricultor, pelo que eu sei, e o outro, ele fazia, mexia era carneiro e tudo. O outro deu a pior coisa que ele tinha e o outro deu a melhor coisa que ele tinha. E quando ele viu que Deus reprovou o que ele deu para ele, já era, né? E aí isso mostra, né, que nós tem que ser um desses irmãos. Nós tem que escolher. Ou nós dar a pior coisa, ou nós dar a melhor coisa, né? Mostra que nós tem que colocar Deus na nossa vida em primeiro lugar. É isso que mostra. Agora, sobre a misericórdia de Deus. Eu vou abordar os principais aqui. A misericórdia de Deus com nós. No vídeo passado foi sobre a crucificação. Que teve aqui, esse vídeo não teve muita view, mas foi sobre a crucificação de Jesus Cristo. E voltamos aqui à crucificação. A crucificação. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Mas depois disso, e foram crucificados salteadores, um à direita e outro à esquerda, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a sua cabeça, e salvou os outros. E aí eles disseram: salvou os outros e assim mesmo não pode salvar. Isso e aquilo, né, eles falavam. E desde a hora sexta teve trevas, né, sobre toda a terra, até a hora nona. E olha só que aconteceu. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus, meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: esse é chamado por Elias. Pois ele entregou o espírito dele, tudo isso aconteceu, né?
Mas isso mostra a misericórdia. Mesmo com o pecado original, Deus foi lá e deu a segunda oportunidade no homem. A primeira foi com Adão e Eva, para eles nunca pecarem, aí o homem não teria pecado, não teria esses problemas. Não foi o que aconteceu. Deus deu a segunda e última chance pro homem. E aí, essa chance, né? Isso mostra a misericórdia de Deus. Mostra também, nesses exemplos, eu sei que o vídeo parece curto, mas nesses exemplos dos atributos em questão incomunicáveis, mostra a retidão de Deus no juízo final e mostra a onipotência, porque Deus no juízo final pode jogar as pessoas no inferno, então, ou seja, ele é onipotente, tem toda a potência, onipresença, ele tá em todos os lugares, ou seja, ele sabe ele tá em todos os lugares, ou seja, quando você tá limpando o óculos, ele tá vendo. Quando você tá, se você tem computador, mexendo no computador, tá vendo. Quando você tá lendo a Bíblia, tá vendo. Quando você tá assistindo um vídeo, tá vendo. Quando você tá jogando, tá vendo. Quando você tá estudando, ele tá vendo. Quando você tá gravando o vídeo, ele tá vendo. Quando você tá assistindo televisão, que é errado, mas se você tá assistindo, ele tá vendo. Então, isso mostra que Deus é onipotente, onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, ele tá em todos os lugares, e onisciente, ele tá em todos os lugares, tem todo o poder e é ciente de tudo. Mostra esses 3 atributos de Deus, ou seja, que isso é mostrado no juízo final, no assassinato de Caim e Abel e no pecado primário de Adão e Eva, principalmente. Então, isso mostra a misericórdia de Deus. Todos os capítulos mostram a misericórdia de Deus. Resumidamente, né? A misericórdia de Deus. O amor de Deus também. A justiça de Deus, a retidão de Deus, a santidade de Deus, a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Aí você pergunta, nossa, que exemplos rasos. Vamos aqui no Salmo, Salmos, né, que é um livro muito conhecido. Olha aqui, o primeiro Salmo. De cara, você abre no livro de Salmos. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, na sua lei medida dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim com os ímpios, mas são como um moinho de vento que espalha. Pelo ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Mostra isso, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus novamente. O amor, né, de Deus num salmo só. O amor de Deus, a retidão de Deus, a justiça de Deus, o amor, né, a misericórdia e tudo isso. E quais são os atributos comunicáveis principais de Deus? Simples, eles são, assim, de certa forma, poucos atributos, tá? Atributos, né? São atributos da... simplesmente olha, veja só os atributos de Deus. Por exemplo, os atributos comunicáveis os atributos que eu já falei. Os atributos comunicáveis eu já falei também. Como a santidade, a retidão, a graça, a misericórdia, o amor, a justiça. Esses são todos os atributos comunicáveis, atributos que nós podemos fazer. Esses são atributos comunicáveis. Ou seja,
atributos reais e tudo, atributos que nós podemos, né, fazer também. Os atributos que não é a eternidade, a imortalidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença. Esses não. Mas, ó, o amor, a justiça, a retidão, ai, ai, a misericórdia, o amor, isso tudo nós pode ter. Agora, a santidade, a santidade nós pode ter. Só que nós não pode ter a imortalidade, a onisciência, a onipotência, a onipresença e a eternidade. Só isso nós não pode ter. Agora, o resto nós pode sim ter. Esses são as características de Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo e tchau.